Você sabia que por trás da lenda de Elvis Presley existe uma verdade chocante que até hoje foi ignorada por quase todos? Aos 73 anos, o meio-irmão do rei do rock finalmente resolveu abrir o jogo e revelar segredos obscuros que colocam em dúvida tudo o que sabemos sobre a vida e a morte de Elvis. São revelações tão polêmicas que podem mudar para sempre a forma como enxergamos essa icônica figura da música mundial. Fatos até hoje escondidos, mistérios nunca desvendados e histórias de bastidores que foram abafadas durante décadas finalmente vêm à tona, e você vai acompanhar tudo aqui, agora. A pressão das grandes gravadoras, os segredos familiares, os vícios ocultos que ninguém queria admitir e até mesmo possíveis conspirações envolvendo a última fase da vida do rei são alguns dos pontos que serão revelados neste vídeo. Você não vai querer perder nenhum detalhe porque a última revelação vai te deixar completamente impactado. Então já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a mostrar este conteúdo para mais pessoas que, assim como você, querem descobrir o que realmente aconteceu. A sua inscrição faz toda a diferença para a sobrevivência do canal e para continuarmos trazendo histórias exclusivas e polêmicas como esta. Se quiser apoiar ainda mais, use os Super Thanks para dar um suporte financeiro e mantermos a qualidade dos vídeos. E se não puder, não tem problema, basta comentar aqui embaixo qual foi a revelação que mais te surpreendeu e assim ajudar a movimentar a discussão. Fique até o final, porque você não vai acreditar no que esse meio-irmão revelou sobre Elvis Presley, algo que mexe com tudo o que pensávamos saber. Vamos juntos desvendar essa história que o mundo escondeu por tantos anos. A infância de Elvis Presley foi profundamente marcada por dificuldades, limitações econômicas e uma tragédia familiar que moldaria não apenas sua personalidade, mas também sua visão do mundo e sua relação com a vida, a música e a fama. Tudo começou em 8 de janeiro de 1935, na cidade de Tupelo, no estado do Mississippi, onde ele nasceu em uma casa muito simples de 2 cômodos construída por seu pai com a ajuda de alguns familiares. Era uma casa modesta, feita de madeira, sem nenhum luxo, e simbolizava com clareza as condições nas quais a família Presley vivia. Mas naquele mesmo dia, antes mesmo de Elvis dar seu primeiro choro, outro acontecimento mudaria para sempre o destino da família. O nascimento e a morte de seu irmão gêmeo, Jesse Garon Presley, que nasceu morto. Esse episódio marcaria profundamente a mãe de Elvis, Gladys, que jamais superou a perda daquele filho. Desde o início, ela acreditou que Elvis era especial, que havia sobrevivido com um propósito divino e que carregaria a vida do irmão dentro de si. Esse sentimento de missão, de sobrevivência e até mesmo de misticismo se enraizou na relação entre mãe e filho e também na forma como Elvis passou a encarar o mundo à sua volta. Gladys era uma mulher extremamente protetora e amorosa. Tinha uma ligação quase sobrenatural com o filho, tratando-o como se fosse uma extensão de sua própria alma. Não era raro vê-la falando com Elvis como se ele fosse o próprio Jesse reencarnado. O pequeno Elvis cresceu imerso nesse amor intenso, ao mesmo tempo sufocante e reconfortante, que sua mãe oferecia com cada gesto, cada cuidado, cada sacrifício. O pai, Vernon Presley, era um homem simples, trabalhador, mas sem muitas oportunidades. Durante a infância de Elvis, ele chegou a ser preso por falsificar um cheque em um momento de desespero para alimentar a família, o que acabou agravando ainda mais a situação econômica da casa. Enquanto Vernon cumpria pena, Gladys teve que se desdobrar para sustentar o filho e manter a casa em pé, o que reforçou ainda mais a ligação entre ela e Elvis. Aquela fase da vida era de privações, e não foram poucas as vezes em que os dois não tinham sequer dinheiro para comprar sapatos novos. Elvis, ainda criança, usava roupas feitas por Gladys com tecidos reaproveitados e sapatos de segunda mão, às vezes até mesmo remendados à mão. Apesar disso, nunca faltou afeto, e o ambiente familiar era repleto de carinho, histórias contadas à noite e canções cantadas em voz baixa antes de dormir. O lar dos Presley era humilde, mas vibrava com o som da música. Gladys gostava de cantar canções gospel e Elvis desde cedo demonstrou sensibilidade para os ritmos que vinham tanto da igreja batista que frequentavam quanto dos vizinhos negros que ouviam blues em rádios portáteis. A cidade de Tupelo, nos anos 1930, ainda carregava os resquícios da Grande Depressão, e a desigualdade racial era gritante. Mas, mesmo assim, Elvis se sentia atraído pela musicalidade dos negros da região, pelas melodias emocionadas que escapavam pelas janelas e pelos louvores apaixonados que ouvia nas igrejas. Ainda menino,
Gostava de passar tempo em frente às casas dos vizinhos afro-americanos para escutar melhor os sons vindos dos aparelhos de rádio ou da boca dos cantores de rua. Ele não entendia muito bem o que era aquilo, mas sabia que mexia com o seu coração. Aquela mistura de pobreza, espiritualidade e música viria a formar a essência do seu estilo único e apaixonado. Aos poucos, Elvis foi mostrando mais interesse pela música. Quando tinha apenas 8 anos, seus pais o levaram à igreja Assembly of God, onde ele ficou completamente fascinado pelos corais, pelo fervor das canções e pela emoção que tomava conta das pessoas durante os cultos. Naquele ambiente sagrado, Elvis descobriu o poder que a música tinha de tocar as pessoas. Ele não apenas escutava, mas absorvia cada nuance, cada acorde, cada emoção. Foi também nessa época que começou a cantar em pequenos eventos escolares, com muita timidez, em algumas apresentações na igreja. Era um menino reservado, introspectivo, mas quando começava a cantar, algo dentro dele se transformava. A música era seu refúgio, sua válvula de escape para a pobreza, a dor e as incertezas da vida. Por volta dos 10 anos de idade, participou de um concurso musical em uma feira local, cantando Old Shep, uma canção triste que falava sobre a perda de um cão fiel. Apesar de não ter vencido, sua apresentação emocionou os jurados e marcou sua primeira experiência diante de um público. Foi um momento simples, mas revelador, que mostrou ao próprio Elvis o poder de sua voz. O início de Elvis Presley na música foi um processo lento, sensível e quase silencioso, marcado mais por observação, dedicação e desejo interno do que por oportunidades diretas ou grandes incentivos externos. Ao contrário do que muitos pensam, Elvis não foi um prodígio precoce ou um jovem produtor de talentos instantâneos. Seu caminho foi traçado com passos pequenos, muitas dúvidas e uma timidez que o impedia, muitas vezes, de mostrar ao mundo o imenso talento que guardava dentro de si. O menino de Tupelo, que aos 8 anos já cantarolava músicas tristes e emocionantes nos cultos da igreja, continuou sua jornada musical ao longo da infância e adolescência agarrado a uma ideia quase silenciosa, a de que a música poderia ser sua porta de saída de uma vida dura e sem perspectivas. Desde cedo, Elvis sabia que havia algo diferente em sua relação com a música. Não era apenas gosto, era necessidade. Enquanto outros garotos se interessavam por esportes ou brincadeiras de rua, Elvis se refugiava no rádio, no violão e na voz. O primeiro violão que recebeu aos 11 anos tornou-se uma extensão de seu corpo. Mesmo sem aulas formais, Elvis se dedicava com paixão a aprender sozinho, observando músicos locais, prestando atenção nas posições dos dedos, copiando os movimentos que via nas apresentações ao vivo de artistas regionais ou mesmo de pessoas comuns que tocavam nas calçadas. No início, não conseguia tirar os sons que imaginava. Seu dedilhado era inseguro, seus acordes saíam trêmulos, mas ele não desistia. Voltava sempre ao instrumento, tentava novamente, errava e recomeçava. Esse esforço discreto, quase teimoso, era o alicerce invisível de um futuro que ele ainda não conseguia enxergar. Sua mãe, Gladys, era seu maior apoio, sempre atenta, sempre incentivando com palavras doces e orgulhos silenciosos. Muitas vezes, ela parava tudo o que estava fazendo só para escutar o filho cantar uma nova canção, e mesmo que Elvis não estivesse confiante, ela o aplaudia como se fosse o maior artista do mundo. Quando a família se mudou para Memphis, Tennessee, em 1948, a vida de Elvis ganhou novos cenários, mas os desafios continuaram. Eles se instalaram em uma área pobre da cidade, em um conjunto habitacional chamado Lauderdale Courts, onde a vizinhança era formada por famílias de trabalhadores humildes. Foi ali, em meio a esse ambiente urbano, que Elvis começou a expandir seu universo musical. Memphis era uma cidade fervilhante no cenário musical sulista. Era o lar de ritmos intensos e misturas culturais explosivas, o blues afro-americano, o gospel das igrejas, o country branco rural, o rhythm and blues que surgia nos becos e clubes da Beale Street. Elvis, ainda adolescente, começou a caminhar pelas ruas, ouvindo de tudo um pouco, absorvendo como uma esponja cada estilo, cada batida, cada inflexão vocal. Ele era um jovem branco fascinado pela música negra, em uma época em que essa mistura ainda era vista com desconfiança. Na escola secundária Umis High School, Elvis continuava sendo um aluno tímido, reservado e muitas vezes alvo de piadas por seu estilo diferente. Usava roupas inspiradas nos cantores de R&B, com gola alta, calças largas e cabelo penteado com brilhantina. Muitos achavam estranho aquele garoto que se recusava a seguir o padrão.
Mas enquanto os outros o julgavam, Elvis estava cultivando algo único, uma identidade musical moldada por influências profundas e genuínas. Começou a cantar para pequenos grupos de amigos, levou seu violão para a escola e eventualmente se apresentou em festivais estudantis. Em uma dessas ocasiões, cantou com tamanha emoção que arrancou lágrimas de professores e colegas. Era claro que havia algo mais naquela voz, uma emoção crua, uma intensidade difícil de descrever, um magnetismo que hipnotizava mesmo nos momentos mais simples. Com o passar do tempo, Elvis começou a frequentar lojas de discos e estúdios de gravação locais. Em especial, a Sun Records, uma pequena gravadora independente fundada por Sam Phillips, foi se tornando seu ponto de referência. Sam era conhecido por buscar vozes autênticas, artistas com alma e paixão, e por gravar artistas negros em uma época em que as grandes gravadoras ignoravam esse mercado. Elvis, curioso, passou várias vezes em frente ao estúdio antes de criar coragem para entrar. Em 1953, com 18 anos recém-completos e trabalhando como motorista de caminhão, ele juntou dinheiro para pagar uma gravação caseira. Seu objetivo, segundo ele mesmo disse mais tarde, era fazer um presente para sua mãe. Pagou cerca de $4 para gravar 2 canções, My Happiness e That's When Your Artaxes Begin. Quando entregou o disco para o atendente Marion Keisker, que também era assistente de Sam Phillips, deixou escapar uma frase que mudaria sua vida. Eu não canto como ninguém. Marion ficou intrigada com aquela afirmação e fez uma cópia da gravação para mostrar a Sam. Durante meses, nada aconteceu. Elvis continuou trabalhando, fazendo pequenos bicos e tocando informalmente, até que, no verão de 1954, Sam Phillips o chamou de volta ao estúdio. Estava procurando um cantor branco que tivesse a alma e o sentimento da música negra, e algo na voz de Elvis o havia chamado a atenção. Juntou Elvis com 2 músicos locais, o guitarrista Scott Moore e o baixista Bill Black, e começaram a experimentar. No início, as sessões foram tímidas, com canções românticas e interpretações contidas. Mas nada parecia empolgar Sam, até que, em um momento espontâneo, durante um intervalo, Elvis pegou o violão e começou a cantar That's Alright, uma canção de blues de Arthur Crudup. O ritmo era acelerado, o vocal animado, e o som soava completamente diferente de tudo que tinham feito até então. Sam correu para a sala de gravação e pediu para repetirem aquilo imediatamente. Era o nascimento de algo novo, vibrante, visceral. That's Alright foi gravada e lançada em julho de 1954. A canção foi enviada para a rádio WHBQ, onde o DJ Dewey Phillips, um dos poucos que tocava música negra e independente, decidiu testá-la ao vivo. A resposta foi explosiva. Os telefones da rádio não pararam de tocar. O público queria saber quem era aquele cantor, de onde ele vinha e, principalmente, se era branco ou negro. A confusão era compreensível. A voz tinha alma negra, mas o cantor era um jovem branco do sul. Era algo impensável até então. A fronteira musical estava sendo quebrada, e Elvis estava no centro dessa revolução. Nas semanas seguintes, Elvis foi chamado para entrevistas, apresentações locais e mais gravações na Sun Records. Gravou outras canções no mesmo estilo, como Blue Moon of Kentucky, e começou a se apresentar em feiras, programas de rádio e pequenos palcos do sul dos Estados Unidos. Sua postura no palco, tímida, mas marcada por movimentos involuntários dos quadris, chamava a atenção. Muitas pessoas não sabiam como reagir. As meninas gritavam, os rapazes ficavam intrigados, os pais torciam o nariz. Mas uma coisa era certa, ninguém conseguia ignorá-lo. Elvis estava começando a criar algo que ainda não tinha nome, mas que logo se chamaria rock and roll. As polêmicas e barreiras sociais que Elvis Presley enfrentou ao longo de sua trajetória foram tão intensas quanto sua ascensão meteórica ao estrelato. Se por um lado ele foi celebrado como o rei do rock, por outro, sua figura sempre esteve cercada de controvérsias, preconceitos, julgamentos e uma constante tensão social que o acompanhou desde seus primeiros passos no cenário musical. O mundo em que Elvis surgiu era um mundo dividido, marcado pela segregação racial, por valores conservadores e por uma sociedade que ainda não sabia como lidar com alguém que ousava quebrar regras e misturar culturas. E foi justamente isso que Elvis fez. Ele quebrou barreiras, mesmo sem intenção direta, simplesmente por ser fiel ao que sentia, por seguir sua intuição musical e expressar seu corpo e sua voz como poucos ousaram fazer até então. A primeira grande controvérsia que envolveu Elvis surgiu com a própria natureza de sua música. Nascido em uma sociedade profundamente segregada,
o jovem Elvis Presley começou a ganhar notoriedade cantando um estilo que até então era fortemente associado à comunidade negra, o Rhythm and Blues. Em uma época em que rádios, escolas, igrejas e até bebedouros eram separados entre brancos e negros, ouvir um jovem branco interpretando com tanta força, emoção e autenticidade canções de origem negra era, para muitos, um escândalo. De um lado, a juventude branca se empolgava com aquela nova sonoridade vibrante, que representava liberdade e rebeldia. Do outro, pais conservadores, líderes religiosos e autoridades viam Elvis como uma ameaça à moralidade e à ordem estabelecida. Ele estava, sem querer, criando uma ponte entre mundos que até então caminhavam paralelos, mas nunca se tocavam. O jeito como Elvis se movimentava no palco também gerava desconforto. Seus famosos movimentos de quadril, inicialmente espontâneos, impulsionados pelo ritmo da música, foram interpretados como gestos obscenos e provocativos. Em diversas apresentações televisivas, câmeras passaram a filmá-lo apenas da cintura para cima, numa tentativa de censurar seus movimentos. Havia quem o acusasse de incentivar a sexualidade precoce, de corromper a juventude, de trazer imoralidade para dentro dos lares americanos. Alguns jornais chegaram a chamá-lo de perigoso para a juventude e até de ameaça pública. Essa reação desproporcional revelou não apenas o preconceito moral da época, mas também o choque cultural que Elvis representava. Ele estava, de fato, desafiando normas sociais, mesmo sem levantar bandeiras políticas. Sua simples presença já era subversiva, porque ele não se encaixava nos moldes impostos. Outra polêmica constante na vida de Elvis envolvia a questão da apropriação cultural. Desde seus primeiros sucessos, críticos e estudiosos levantaram debates sobre o fato de que Elvis estava ganhando fama e fortuna com um estilo musical criado por artistas negros que, por sua vez, continuavam marginalizados. Embora Elvis sempre tenha demonstrado respeito profundo pela música negra e por seus intérpretes, frequentemente citando B.B. King, Fats Domino, Arthur Crudup e outros como suas maiores influências, o sistema da indústria musical favorecia artistas brancos, e muitos sentiam que ele se beneficiava injustamente de um legado que não era seu. Isso gerou desconforto tanto entre intelectuais quanto dentro da própria comunidade negra. Muitos artistas negros, porém, reconheceram em Elvis um aliado, alguém que abriu portas, que serviu como ponte para que o som da música negra chegasse a mais lares e fosse, aos poucos, mais valorizado. As críticas também vinham da elite cultural e musical, que via em Elvis uma ameaça ao status quo artístico. Para muitos músicos clássicos e críticos de arte, ele representava o fim da sofisticação musical. Era comum ouvir que o rock and roll era barulhento demais, sem conteúdo, apenas gritos e batidas repetitivas. Elvis foi frequentemente desprezado por círculos acadêmicos, por colunistas de música erudita e por muitos artistas que viam no sucesso dele uma prova da decadência cultural americana. Mas o público via diferente. Os jovens o amavam, as rádios o tocavam incessantemente, os cinemas lotavam para vê-lo atuar, e as vendas de discos batiam recordes. Havia uma desconexão clara entre o que os críticos pensavam e o que o povo sentia. Outro momento de forte resistência social ocorreu quando Elvis foi convocado para o exército em 1958. Muitos esperavam que ele fosse tratado de maneira especial, que recebesse regalias, ou até que fosse poupado da experiência. Mas, surpreendendo a todos, Elvis decidiu cumprir seu dever como qualquer outro jovem americano. Cortou os cabelos, vestiu o uniforme e serviu na Alemanha durante 2 anos. Essa decisão teve um impacto contraditório. De um lado, ganhou o respeito de muitos que antes o criticavam. De outro, esfriou um pouco sua carreira e afastou parte do público que via nele um símbolo de liberdade e rebeldia. Ainda assim, o período militar de Elvis também foi marcado por polêmicas, principalmente pelo uso crescente de medicamentos para controlar a insônia, a ansiedade e as dores físicas, algo que o acompanharia pelo resto da vida. Na década de 1960, com a explosão da contracultura e a chegada dos Beatles, Elvis passou a ser criticado por outra razão. Agora ele era visto como conservador demais. O homem que nos anos 1950 havia escandalizado o mundo, agora era acusado de ter se domesticado, de ter se rendido ao sistema, de ter perdido sua rebeldia original. Seus filmes românticos, de enredo leve e músicas previsíveis, se tornaram alvos de sátira e desaprovação. Jovens que antes o idolatravam passaram a preferir artistas que se posicionavam politicamente,
que protestavam abertamente contra a guerra do Vietnã ou que adotavam estilos de vida alternativos. Elvis, por sua vez, manteve uma postura mais reservada, tentando equilibrar a imagem pública com sua vida pessoal e sua saúde cada vez mais fragilizada. Ainda assim, nunca deixou de causar impacto. Quando fez seu retorno triunfal em 1968 com o especial televisivo 68 Comeback Special, voltou a gerar comoção. Apareceu de roupa de couro preto, cantando com energia renovada, e voltou a ser o centro das atenções. Mas, com o renascimento da fama, vieram novas pressões, novas críticas, novos olhares atentos a cada gesto seu. Seus shows em Las Vegas, iniciados em 1969, marcaram uma nova fase, mais grandiosa, mais teatral, mas também mais polêmica. Enquanto o público o aplaudia de pé, parte da crítica o acusava de ter virado um produto, uma caricatura de si mesmo, perdido em trajes brilhantes, penteados exagerados e shows programados até o último segundo. Em sua vida pessoal, Elvis também enfrentava barreiras. Sua relação com Priscilla Presley, iniciada quando ela ainda era menor de idade, gerou inúmeras manchetes e questionamentos. Muitos o criticaram por manter um relacionamento com uma jovem tão nova, enquanto outros ignoravam ou relativizavam o fato por conta do fascínio que Elvis exercia. Após o casamento, os dois viveram momentos intensos, mas também turbulentos, marcados por ciúmes, ausências e incompatibilidades. O divórcio, oficializado em 1973, expôs ainda mais a fragilidade emocional de Elvis, já bastante dependente de medicamentos e pressionado por agendas exaustivas. O relacionamento entre Elvis Presley e Priscilla Beaulieu é uma das histórias de amor mais comentadas e emblemáticas da cultura pop, marcada por momentos de intensidade, desafios e controvérsias que refletiram não apenas a personalidade do casal, mas também as complexas dinâmicas do estrelato e das pressões da fama. Ao longo dos anos, a relação deles passou por fases muito distintas, desde o início juvenil e quase romântico até o desgaste causado pelas diferenças pessoais, pela distância e pelos vícios que lentamente começaram a afetar Elvis. Entender esse relacionamento é mergulhar numa história cheia de nuances, que revela o lado humano de uma das maiores estrelas da música, seus sonhos, suas inseguranças e as batalhas internas que enfrentou, especialmente em relação aos vícios que marcaram seus últimos anos. Tudo começou em 1959, quando Elvis foi designado para servir o exército dos Estados Unidos na Alemanha. Foi nesse período que ele conheceu Priscilla Beaulieu, uma jovem de apenas 14 anos, filha de um oficial da Força Aérea que estava estacionado no mesmo local. A diferença de idade e a situação já davam a entender que aquela não seria uma relação comum. Elvis tinha 24 anos, já famoso e conhecido mundialmente, enquanto Priscilla era uma adolescente inocente, ainda longe dos holofotes e da vida agitada que logo viria a conhecer. Mesmo assim, eles se apaixonaram, e Elvis a convidou para que, futuramente, ela fosse morar com ele nos Estados Unidos. A jovem aceitou o convite, mas com a condição de que terminasse os estudos antes de fazer essa mudança radical em sua vida. Priscilla mudou-se para Memphis em 1963, aos 17 anos, e passou a morar na casa de Elvis, onde rapidamente teve que se adaptar a uma rotina nada convencional. O relacionamento, no entanto, não era fácil. Enquanto Elvis era já uma celebridade consolidada, enfrentando os altos e baixos de uma carreira cheia de pressões, Priscilla precisava lidar com a intensa exposição pública, o isolamento causado pela fama do marido e as rígidas regras que ele impunha em casa. Elvis, por sua vez, era conhecido por sua personalidade complexa, um homem gentil e generoso, mas também exigente, ciumento e controlador em muitos aspectos. Mesmo assim, ele era profundamente apaixonado por Priscilla, e ela era, para ele, uma espécie de âncora, alguém que o mantinha ligado a uma normalidade que a fama muitas vezes negava. Em 1967, após anos de namoro e convivência intensa, Elvis e Priscilla finalmente se casaram em Las Vegas. A cerimônia foi um evento glamouroso, amplamente noticiado e celebrado, mas por trás das câmeras a relação já começava a mostrar sinais de desgaste. A vida a dois não era tão perfeita quanto parecia. A distância física era uma constante. Elvis viajava frequentemente para shows, filmagens e compromissos profissionais, e a pressão de manter uma imagem pública impecável pesava sobre ambos. Priscilla, apesar da juventude,
Começou a sentir a solidão e a dificuldade de se encaixar no mundo dominado pela fama e pelos vícios que o marido ainda não revelava completamente. O casamento também trouxe a responsabilidade de criar um filho, o pequeno Lisa Marie Presley, nascida em 1968. O nascimento da menina representou um momento de esperança e felicidade para o casal, que se esforçava para manter a estabilidade familiar em meio às turbulências externas. No entanto, a chegada de Lisa Marie não conseguiu evitar o crescente afastamento entre Elvis e Priscila, que lidavam de formas diferentes com a pressão, o cansaço e os desafios diários. Foi justamente nesse período que começaram a surgir os primeiros sinais claros dos vícios que viriam a dominar a vida de Elvis nos anos seguintes. Inicialmente, o consumo de medicamentos prescritos para lidar com dores, insônia e ansiedade parecia controlado, uma forma de enfrentar o ritmo exaustivo da carreira e das viagens constantes. Porém, com o tempo, a dependência cresceu de maneira silenciosa e devastadora. Elvis passou a depender cada vez mais de uma combinação perigosa de sedativos, estimulantes e analgésicos, o que afetou sua saúde física e mental, seu comportamento, consequentemente, seu relacionamento com Priscila. Priscila, que inicialmente tentou apoiar o marido, viu-se numa posição cada vez mais difícil. Ela reconhecia que Elvis estava mudando, que os vícios estavam corroendo a vitalidade e a alegria que ele tinha outrora. Mas o amor e a lealdade a ele também eram fortes, e ela buscava equilibrar entre ajudar, proteger o filho e preservar o casamento. As brigas se tornaram mais frequentes, os momentos de cumplicidade diminuíram, e a distância emocional aumentou. Mesmo assim, Priscila manteve a postura de companheira fiel, tentando não expor demais os problemas para o público, consciente da enorme pressão que Elvis sofria. A relação começou a se deteriorar visivelmente no início dos anos 1970. O estresse das turnês, o isolamento progressivo, a crescente dependência de medicamentos e a falta de uma rotina saudável pesavam demais. Elvis, que já fora um homem enérgico e cheio de vida, passou a apresentar comportamentos erráticos, oscilações de humor e problemas de saúde cada vez mais evidentes. O casamento, que por muito tempo serviu como um refúgio, tornou-se fonte de conflito. Priscila sentia-se presa e desgastada, enquanto Elvis parecia cada vez mais distante e vulnerável. Logo após a separação de Priscila em 1973, a vida de Elvis começou a tomar rumos cada vez mais difíceis. Embora ele ainda realizasse shows e participasse de projetos, o brilho que antes o acompanhava começou a se apagar aos poucos. Muitos relatos de pessoas próximas indicam que Elvis, que fora um jovem cheio de energia e carisma, passou a apresentar sinais visíveis de desgaste físico e mental. Ele sofria com dores crônicas, consequência dos muitos anos na estrada e das lesões acumuladas, e usava uma quantidade alarmante de medicamentos para suportar o dia a dia. O público começou a perceber que algo não estava bem, já que as performances passaram a apresentar quedas na qualidade, e a saúde do rei parecia cada vez mais frágil. Entre as revelações mais chocantes da época está o fato de que Elvis estava preso em um ciclo vicioso de dependência química, algo que ele tentou esconder por muito tempo, mas que acabou vindo à tona de maneira inevitável. Seu consumo exagerado de barbitúricos, tranquilizantes, anfetaminas e analgésicos transformou-se em uma prisão silenciosa, da qual ele não conseguiu escapar. A dependência impactou não apenas sua saúde física, mas também suas relações pessoais e sua estabilidade emocional. Amigos próximos relataram que Elvis chegava a momentos de confusão mental, irritabilidade e isolamento, características típicas de quem luta contra o vício. Outro aspecto pouco conhecido, mas revelado posteriormente, é que Elvis tentou várias vezes buscar ajuda para controlar seus vícios, mas enfrentava um sistema e uma cultura que não estavam preparados para lidar com celebridades em crise. Ele passou por clínicas de reabilitação, mas a pressão constante de continuar produzindo, de estar em turnê e de manter a imagem pública dificultava o processo de recuperação. A sensação de solidão e desamparo foi crescente, mesmo cercado por fãs, amigos e familiares. As tentativas frustradas de recuperação mostravam o quão complexa e dolorosa era sua batalha interna. A saúde debilitada de Elvis também trouxe outras consequências sérias. Ele passou a apresentar problemas cardíacos, ganho de peso significativo, e o físico que antes era símbolo de vitalidade e energia tornou-se frágil e cansado. Em vários momentos, fãs e críticos observaram que o rei do rock já não tinha mais a mesma presença de palco, o mesmo vigor ou a voz potente que o tornaram famoso.
O desgaste visível em suas aparições públicas causava preocupação, mas muitos ainda relutavam em aceitar que a lenda estivesse se apagando. Em meio a esse cenário, vieram as revelações sobre o isolamento que Elvis enfrentava em sua casa em Graceland, sua mansão em Memphis. Apesar do luxo e do conforto, Graceland tornou-se um refúgio que mais parecia uma prisão, onde ele passava longas horas sozinho, muitas vezes rodeado apenas por remédios e equipamentos médicos. Pessoas que trabalharam para Elvis descreveram cenas de tristeza e desespero, momentos em que ele demonstrava fragilidade e uma profunda sensação de abandono. Era difícil para ele lidar com a pressão de ser sempre o rei, aquele que deveria ser forte, alegre e incansável. A relação com Priscilla e com a filha Lisa Marie também sofreu impacto nesse período. Ainda que mantivessem um vínculo familiar, o afastamento emocional era evidente. Priscilla e Lisa Marie acompanharam de perto o declínio de Elvis, e mais tarde falaram publicamente sobre a dor que sentiram ao ver o homem que amavam consumido pelos vícios e pelos problemas de saúde. A perda de vitalidade do pai foi difícil para Lisa Marie, que era muito jovem quando viu a figura paterna se transformar diante de seus olhos. Além disso, surgiram relatos que deixaram o público surpreso ao revelar que Elvis se sentia, em muitos momentos, perdido e inseguro, longe da persona confiante e carismática que projetava no palco. Sua autoestima estava abalada, e ele lutava contra sentimentos de solidão e ansiedade, aspectos raramente expostos durante o auge de sua carreira. Essa vulnerabilidade trouxe uma nova dimensão para o entendimento de sua vida, mostrando que o preço da fama foi muito alto para ele. O declínio também afetou sua carreira profissional. Apesar de continuar realizando shows, os números diminuíram, e os críticos começaram a ser mais duros em suas avaliações. Alguns shows chegaram a ser cancelados por motivos de saúde, e as dificuldades para manter a voz e a energia durante as apresentações tornaram-se evidentes. Isso gerou uma sensação de tristeza e de impotência entre os fãs, que viam o ícone que tanto admiravam enfrentando uma luta desigual contra seus próprios limites. A culminação desse período difícil foi o trágico desfecho em 16 de agosto de 1977, quando Elvis Presley foi encontrado morto em sua casa de Graceland, aos 42 anos de idade. A causa oficial da morte foi atribuída a um ataque cardíaco, mas as investigações e os relatos indicaram fortemente a influência dos medicamentos e da combinação letal de substâncias que consumia. A notícia chocou o mundo e deixou uma legião de fãs desolados, que perderam não apenas um artista, mas um símbolo cultural.